Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 20 de abril de 2020. Vamos iniciar hoje a nossa Sociologia de Weber. Então, para eu preparar esse material que eu vou utilizar nessas duas próximas aulas, eu peguei esses textos aqui, o texto do Raymond Aron e dois textos do Weber. Três, na verdade, porque são dois livros, né? Ciência e Política das Vocações e Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. E além do texto do Aron. Bom, estudar Weber, tá? Não é um autor fácil, tá? Eu acho que dos três ele é o mais complicado. A maneira como eu passei do Durkheim para vocês, o jeito que eu achei mais didático foi trabalhar o conceito, a teoria do Durkheim por meio das obras. Então nós tratamos da divisão do trabalho social, depois do suicídio, depois das regras do método sociológico. Tá? O Marx, dada, vamos dizer assim, a natureza do nosso curso, né? Então é um curso de sociologia da educação, de sociologia geral e jurídica. Então, na verdade, eu pego os elementos centrais dos autores, né, para depois aplicá-los à área de educação ou à área do direito, né. Então, com Marx eu não consigo trabalhar o Marx por meio simplesmente das obras se eu não fizer uma relação entre elas. Então, quando eu passei Marx para vocês, eu juntei a partir da noção de trabalho e alienação. E fui mostrando como esses conceitos eles foram progredindo na teoria de Marx, até saiu do Marx filosófico até um Marx mais economista, né? Alguém mais preocupado com a alienação e alguém mais preocupado em produzir uma teoria da exploração. Tá? Com Weber, eu não consigo trabalhar nem com as obras, assim, para tornar didático para vocês. Se fosse um curso de sociologia de Weber mesmo, aí sim a gente poderia trabalhar as obras individualmente e aí, no final a gente daria uma amarração na teoria dele. Né? Então eu acho mais fácil a gente trabalhar a partir de determinados conceitos que nós vamos poder usar na educação e nós vamos poder usar no direito. Tá? Ou a partir de temas que esse autor trabalha. Ele também tem alguns temas, alguns assuntos, vamos falar assim, que estão sempre presentes na teoria dele. Mas ao final a gente traz, em vez de eu começar mostrando quais são esses temas, eu vou deixá-los evidentes ao final, em vez de como eu fiz com Marx, quando já de cara eu apresentei a ideia de trabalho e alienação. Mas vamos lá. Bom, quais são os temas que nós vamos estar trabalhando em Weber, né? Então, são esses temas que eu coloquei na tela, né? Então, o primeiro é a ideia da sociologia centrada no sujeito da ação. Então, a gente acabou de encerrar dois autores, né, Durkheim e Marx, que produzem uma teoria em que a estrutura tem domínio sobre os indivíduos, em que os indivíduos eles acabam respondendo a forças que nem sempre eles enxergam, nem sempre eles entendem, que acaba conduzindo a ação, o pensamento dessas pessoas, dos indivíduos. E vamos entrar no autor agora, o Weber, para quem, ao contrário, prevalece a ideia da ação do sujeito, da ação do agente. Tá? Em outras palavras, o pessoal costuma falar que o Weber ele trabalha a ideia do individualismo metodológico, ou seja, o método científico dele para explicar a sociedade é centrado no indivíduo e não em forças e não na estrutura. Então nós vamos trabalhar isso um pouco essa aula. Depois, já que a sociologia é centrada no sujeito da ação, no agente da ação, melhor dizendo, vamos entender o que é ação social para Weber. A rigor, a ação social é o que a gente estudaria na sociologia. Ainda hoje nós vamos estar trabalhando a ideia do tipo ideal, que é um conceito fundamental na teoria do Weber, e é importante para a gente entender outros conceitos adiante. E hoje eu vou parar no tipo ideal, mas no próximo encontro nós vamos estar falando sobre a importância dos estudos sobre religião para Weber, o conceito de racionalização, a distinção entre poder e dominação, que é outro alicerce da teoria
weberiana, né, junto com a ideia de racionalização, e finalizamos um pouco com o método e a sociologia weberiana, se bem que eu vou apresentar um pouco do método weberiano hoje aqui, tá? Que é quando eu estiver falando a respeito do tipo ideal. Vamos lá. Algumas diferenças básicas, né, entre Durkheim e Marx com Weber. O Durkheim ele produziu uma sociologia voltada a estudar a ideia de solidariedade. A ideia básica para Durkheim era compreender, entender por que a sociedade se mantinha, permanecia unida. Tá? Então toda a teoria dele foi voltada a compreender isso e chega à ideia de que existe um pensamento social organizado em torno de uma consciência coletiva. Então esse pensamento social que acabaria modelando as ações dos indivíduos nessa sociedade. Segundo outro autor, que eu acabei não citando aí nas referências no começo, a teoria de Durkheim traz a ideia de que a marca da modernidade seria o progresso. Tá? Esse autor é o Giddens. Para o Marx, prevalece uma ideia de unidade, uma ideia de totalidade, coisa totalmente distinta do Weber, nós vamos entender daqui a pouco. E a partir dessa ideia de totalidade, o Marx consegue conceber uma teoria em que haveria uma solução e um destino único para a sociedade, para superar as lutas de classes, enfim, a exploração. E nessa ideia, o Marx entendia que para você compreender a sociedade, precisa compreender a maneira como as pessoas obtinham os elementos materiais da sua existência, né? Como é que a gente obtinha o alimento, a moradia, enfim. Ou seja, prevalece a ideia de que a economia seria o motor do desenvolvimento humano. Tá? E, por fim, né, voltando ao Giddens, a teoria do Marx pressupõe que o capitalismo é que seria a marca registrada da modernidade. Para o Durkheim, seria essa ideia de progresso, mais especificamente a ideia de industrialização, né? O progresso, eu exagerei nessa palavra aí, na verdade agora que eu estou vendo de errado, a marca da modernidade tem mais a ver com essa ideia da indústria, da divisão do trabalho, uma divisão do trabalho mais complexa, né? Que alguns traduzem como progresso, mas não obrigatoriamente como progresso. E o Marx não, o capitalismo que seria a marca da modernidade. Tá? Bom, vamos ao Weber. O Weber, primeiro, ele rompe, ou ele não aceita essa ideia de unidade, totalidade, porque para ele a realidade ela é complexa e inesgotável. Eu devia ter deixado uma folha em branco, mas imaginem que essa tela aqui, ela está em branco. Não tem nada escrito, não tem um retrato aqui do lado aqui. Então imagina que esse todo branco aqui ele fosse a realidade. Essa realidade, o universo, o nome que você queira dar. E nesse todo aqui, vamos dizer assim, eu estou ocupando aqui a posição de ter essa mãozinha aqui. Tá? A mãozinha aqui. Então nessa posição que eu estou, eu consigo enxergar para cá, eu consigo enxergar para lá, e eu imagino que vocês estão enxergando essa mãozinha, depois eu vou até conferir no vídeo aí. Se vocês não estiverem enxergando a mãozinha aí, imaginem que nessa totalidade, nessa folha em branco, eu ocupo um determinado lugar, e nesse determinado lugar eu só consigo enxergar algum lugar e não consigo enxergar o todo. Você, ao contrário, você está em outro lugar dessa tela aqui, e você tem uma outra visão. Mesmo que a gente esteja olhando para o mesmo lugar, o ponto de vista de cada um é diferente. E diante disso, resta para nós a única opção de capturar um fragmento pequeno dessa realidade. Esse fragmento que está à minha disposição para poder compreendê-lo. Tá? E, portanto, como eu só consigo capturar um pedacinho e olhando de um jeito diferente de você, o sentido para mim, ou no vocabulário do Weber, o significado cultural daquilo que eu estou observando é diferente entre eu e você.
cada um de nós atribui um significado cultural diferente. Até podemos ter o mesmo significado cultural, mas não é uma realidade que todos tenham o mesmo significado cultural. Tá? E outra coisa importante é que quem determina o significado cultural sou eu, é o agente, e não as estruturas. Tá? Eu coloquei sujeito da ação aqui, tá? E no slide anterior eu coloquei agente, né? Eu comecei a consertar, acabei esquecendo. No vocabulário do Weber fica melhor o termo agente em vez de sujeito. Sujeito é um termo, eu acho que ganha mais corpo, mais na segunda metade do século XX, na sociologia, na filosofia, enfim. Tá? Então, o agente faz diferença para o agente da ação, para o indivíduo. Né? Aquilo é importante, é bom ou ruim para mim. Pode ser bom para mim, pode ser ruim para você, ou vice-versa. Tá? Então, um exemplo que eu dou para tornar didática o que vem a ser a sociologia centrada no agente da ação, é, por exemplo, o exemplo do casamento. Então, se eu pensar o casamento com uma abordagem puramente marxista, eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, que o casamento é uma instituição movida pela economia. Tá? Rico casa com rico, pobre casa com pobre. Dentro da esfera do lar, a mulher não ganha salário, é um trabalho desvalorizado, enfim. Eu consigo compreender o casamento a partir de um olhar puramente econômico. Tá? O Google entrou sozinho aqui, peraí. Eu fico cronometrando, ele pensou que eu o chamei. Deixa eu voltar para o meu cronômetro aqui. Então, o casamento ele é puramente econômico? Não, ele não é puramente econômico. Tá? Mas uma abordagem marxista tenderia a privilegiar o olhar econômico sobre o casamento. O casamento ele promove solidariedade, como poderia prever uma teoria do Durkheim? Sim. Afinal de contas, se a gente pensar na divisão do trabalho dentro da esfera doméstica, ele traz solidariedade, pois o trabalho do homem seria complementar ao trabalho da mulher, e isso teria como função tornar a sociedade mais sólida, etc, etc, etc. Mas vem cá, o casamento ele não é um ambiente de conflito? Também é. Então, em vez de aplicarmos uma teoria que delimite o que é ou não é o casamento, a sociologia centrada no agente da ação que o Weber propõe, quem define o que é o casamento não é as teorias do lado de fora do casamento, mas são os agentes que estão presentes no casamento. Obviamente, o casamento ele pode ser movido por questões econômicas, ele pode ter como função a ideia de solidariedade, mas ele também pode ser uma relação de segurança, uma relação de amor, uma relação por acaso, né, começou a se relacionar com a pessoa e casou sem pensar muito, enfim. Então o casamento, quem define o que é o casamento é o sujeito, as pessoas que estão envolvidas dentro do casamento. Tá? Então é isso que significa uma sociologia que é centrada no indivíduo, no agente e não na estrutura que determina que o casamento é uma coisa A ou coisa B. Daqui a pouco eu vou dar outros exemplos para ficar mais evidente. Tá? Então, o que restaria para a sociologia estudar se ela for uma teoria, se ela for uma ciência voltada centrada no agente da ação? Ora, a única coisa que resta para a sociologia é compreender a ação social. A ação social é aquela ação intersubjetiva, ação de uma pessoa para outra pessoa, de um sujeito para outro sujeito, que entre os sujeitos, intersubjetiva. Tá? Então, a sociologia, como ela busca compreender a interação entre essas duas pessoas, não cabe a explicação. Tá? Não faz sentido. Porque num dia, talvez não tenha nem o que se explicar naquela relação. Tá? Num dia a gente está de um jeito, no outro dia a gente está de outro. Tá? Tampouco explicar a transformação, porque é impossível a gente predizer o futuro. Então o Weber ele é muito enfático nisso. Eu sempre confundo, eu sempre esqueço qual é a história que ele está contando.
Mas eu vou usar esse exemplo com aquela história do livro 300. Então, eu não assisti o livro 300, mas eu conheço mais ou menos a história. É a ideia de que os persas, o exército persa estava avançando em direção para a Grécia e ele tinha de passar por um determinado desfiladeiro e por uma passagem estreita, e 300 soldados defenderam aquela posição e impediram a passagem do exército persa, né? Então, é engraçado a gente pensar que eu só estou aqui conversando com vocês hoje que esses 300 carinhas seguraram aquele exército lá. Porque se eles não tivessem sido capazes de segurar o exército persa, não existiria a Grécia como a gente conheceu, não existiria Roma como império, a formação do Ocidente seria diferente, e eu não sei nem que tipo de sociedade nós estaríamos vivendo hoje. É engraçado pensar, né, que para quem estivesse escrevendo a história antes que ela acontecesse, quando aconteceu essa batalha, tipo uns 2 dias antes dessa batalha, ele ia falar assim: nossa, os persas nós vamos invadir ali, pensando como persa, cara, em algumas horas a gente passa por ali, 2, 3 dias nós estamos em tal lugar, assim, assim, assado. Ninguém podia imaginar que um fato inesperado fosse capaz de mudar o curso da história. Tá? Se você pensar as revoluções, as últimas revoluções políticas que existiram, vocês vão ver que o curso que ela toma muitas vezes é diferente do curso imaginado por quem poderia ser o arquiteto da revolução. Elas tomam cursos diferentes. Tá? Então, a ideia do Weber é que é impossível você predizer o futuro com segurança. Ele está aberto a 1000 possibilidades. 300 homenzinhos são capazes de segurar um exército e mudar a história de maneira completa. Tá? E, portanto, a sociologia ela não pode ser normativa, não pode dizer o que nós vamos fazer ou o que vai acontecer. Então, quando ele está falando sobre isso, é uma crítica suave à ideia marxista que haveria um fim da história, que haveria um comunismo, um socialismo, uma ditadura do proletariado, porque nós não temos controle sobre o que vai acontecer, porque, lembrem dos 300, um acontecimento ínfimo, 300 homens diante de um monte de milhares de soldados, quem poderia imaginar que isso fosse acontecer, ter o resultado que acabou tendo, tá? Então, sobretudo, ficar ligado na compreensão da ação de quem está executando, tá? Então, portanto, a finalidade da sociologia é o que eu coloquei, é compreender de maneira interpretativa a ação social. E nesse trabalho de interpretação, compreensão, tentar antever os efeitos, compreender o andamento, né? Mas é algo assim puramente hipotético, eu não tenho condição de realmente de visualizar o futuro. Então, o que cabe a mim é compreender interpretativamente a ação social. Então, as ciências da cultura, para Weber, elas são interpretativas. Tá? Elas não são dedutivas, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, se resta para a gente interpretar a ação social, nós vamos ter de entender o que é, afinal de contas, a ação social. Tá? Então, o Weber ele categoriza 4 tipos de ação social. Tá? Eu vou falar elas aqui. Eu coloquei nas 2 primeiras o nome alemão, tá? Mais por uma curiosidade do que por didatismo mesmo. Tá? Então, a primeira forma de ação social que o Weber aponta é essa aqui, ó, ação racional com relação a um objetivo. Ação social, ou seja, eu ajo porque eu tenho um objetivo, uma finalidade a ser atingida. Então eu coloquei 2 exemplos aí. Eu quero passar uma determinada disciplina, então eu preciso tirar 10 naquela prova. Então é uma ação racional porque eu vou estudar para tirar 10. Eu sei de antemão quais são os resultados possíveis daquela minha ação, de estudar ou não estudar. Tá? Ou, um exemplo mais radical, fulano ele quer namorar a moça, só que a moça tem um outro namorado. Então ele planeja matar o namorado da moça, porque é o único jeito de ele conseguir namorar aquela moça.
Pô, Giovanni, mas isso é irracional. Não, não é irracional. No vocabulário do Weber, essa é uma ação racional relacionada a um fim, porque ele tinha um objetivo, ele planejou, ele pensou passo a passo como ele iria fazer, que forma que ele ia utilizar. Pode parecer no nosso vocabulário como algo irracional, mas é uma ação totalmente racional, pois o sujeito ele tomou os cuidados, fez um planinho, ó, eu faço tal coisa, depois eu falo aquilo, tá? Então, se você se esforçou, se você conhece de antemão os resultados daquela ação, é uma ação racional. E uma ação racional voltada a um determinado objetivo, porque você deseja obter alguma coisa. Então, esse é o primeiro tipo de ação racional. Então, quando você for investigar ou pesquisar a ação do assassino, olha, a compreensão, mais do que entender se é crime ou se não é crime, é compreender o que levou o agente a executar aquela ação. Tá? A segunda ação racional, o segundo tipo de ação social do Weber é a ação racional com relação a um valor. Tá? Então, um exemplo aqui didático é do capitão que afunda com um navio. Ou seja, se ele vai morrer, o navio não vai deixar de se afundar. Tá? Ou seja, ele não vai... aquela ação de ficar no navio não tem a ver com um objetivo específico. Não, ele só permanece no navio porque seria desonroso para ele abandonar o barco enquanto o barco está afundando. Tá? Ele não está preocupado com o resultado, mas a aderência dos valores que ele tem àquela ação. No caso, seria desonroso para ele permanecer, fugir do navio, em vez de afundar o navio e com os demais tripulantes e eventualmente a população que estava no navio. E por que é racional? Como ele vai morrer, Giovanni? É racional porque ele está ciente dos resultados. Tá? Então esse é o segundo tipo de ação social. Tá? O terceiro tipo de ação social, nos textos não vem como nome racional, ela vem só como ação afetiva ou emocional. Então, um exemplo que eu dei aqui para a gente entender é, por exemplo, no meio de um assalto, o bandido saca um revólver e o pai se joga na frente do filho para proteger a criança. Então ele faz aquilo porque ele tem afeto, ele tem amor à criança, ele está emocionalmente ligado à criança. Então essa ação, ela na verdade, é uma reação às circunstâncias que envolvem aquele acontecimento. Tá? Ou as pessoas envolvidas naquele acontecimento, não tem nada a ver com o objetivo e tampouco com o valor. É relação de afeto, de cuidado, de preocupação, enfim. Então é algo puramente emocional. E a quarta forma de ação, que também nos textos eu nunca vi como ação racional, ser categorizada como racional, é a ação chamada tradicional. A gente age daquela maneira porque sempre foi assim. Tá? Então, por exemplo, imaginar há 200 anos atrás o padre pedisse para fazer alguma coisa, eu iria obedecer ao padre, que é tradicional, meu pai obedecia, meu avô obedecia, eu também vou obedecer. É algo que segue determinados costumes, determinadas crenças, né? E a gente age daquela maneira para não romper com a tradição. É algo que foi construído lentamente na história e faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. Tá bom? Então, pedir a benção ao pai, o pai dá uma bronca, você abaixa a cabeça, mesmo se o pai está errado, tem a ver com a tradição, porque faz parte da nossa tradição, não se opor à opinião dos nossos pais, coisas nesse sentido aí. Bom, importante, tá? Quando eu dou essa aula presencialmente, sempre surge uma pergunta do tipo assim, ó. Mas Giovanni, tal ação, ela não pode ser essa e não pode ser aquela? Pode, porque vocês vão entender daqui a pouquinho, cada tipo de ação dessas, elas são como se fossem tipos ideais, modelos para a gente comparar com a realidade. Então pode acontecer que a mesma ação, ela se enquadre em mais de de uma dessas quatro categorias. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar naquele exemplo do pai que entra na frente da bala para impedir que o tiro do revólver acerte seu filho, ela é uma ação emocional, obviamente, mas ela pode ter relacionada a uma ação racional com relação ao objetivo. O objetivo do pai é
impedir que a bala atinja o filho, nem que para aquilo ele tente colocar o corpo dele na frente. Ou ainda uma ação racional com relação ao valor. Porque, puxa, é desonroso para um pai não se jogar na frente de uma bala para impedir que a bala atinja seu filho. Ou ainda algo tradicional. Pois podemos pensar que cabe aos pais sempre proteger os filhos da maneira que eles têm que fazer. Tá? Então, esses são modelos, mas, grosso modo, a gente consegue perceber que as nossas relações, nossas ações, um contra um ao outro, elas obedecem mais ou menos essa arquitetura. Eu ajo para obter alguma coisa, ou orientado por alguma questão moral, por algum valor, por algum juízo de valor, ou eu ajo de maneira afetiva, emocional, ou ajo de maneira tradicional, baseada na cultura e nas tradições. Tá? Bom, qual é o problema? O problema é que quando eu ajo, por exemplo, eu ajo para obter alguma coisa. Eu faço alguma coisa sempre com algum resultado em mente. E imagina como é complicada a situação do cientista, né? Porque o cientista, quando ele age orientado a partir de duas formas de ação racional. Primeiro, ação racional voltada a um objetivo. Eu, enquanto cientista, quero descobrir determinada coisa. Então eu vou fazer pesquisa, vou ler, vou fazer experimentos, etc. e tal, com o objetivo de entender por que tal coisa acontece. Os cientistas do mundo eles estão correndo contra o relógio para tentar buscar uma vacina contra a Covid-19. Tá? Então, eles estão agindo racionalmente em relação a um objetivo bem específico, bem evidente. Tá? Entretanto, muitas vezes, o cientista, ou na maioria das vezes, ele é orientado por um juízo de valor. Tá? Eu pesquiso aquilo porque eu gosto daquilo, ou porque aquilo me interessa. E quando você gosta muito de uma coisa e você tem um juízo de valor a respeito de alguma coisa, você pode desviar o resultado da pesquisa de forma que o resultado da pesquisa valide o seu juízo de valor. Então, o que é o juízo de valor? O juízo de valor é quando a gente tem uma opinião formada a respeito de alguma coisa e que a gente considera certo ou errado. Então, se eu tenho um juízo de valor a respeito do trabalho, eu entendo que o trabalho é uma coisa boa, a minha pesquisa ela corre o risco de tender a uma conclusão que eu prove que o trabalho é uma coisa boa. Agora, se eu achar que o trabalho é uma coisa ruim, que explora as pessoas, corre o risco de eu produzir uma pesquisa em que os meus juízos de valor orientem o resultado e no final eu tente provar cientificamente que na verdade o trabalho é ruim. Então, olha que problema. Como será que eu vou construir uma ciência honesta se os resultados da ciência que eu pratico, ela pode ser assim, falsificadas, ou pode ser orientadas pelo meu juízo de valor a respeito do que eu acho certo ou errado. Imagina se eu fosse fazer alguma pesquisa sobre qualquer coisa e eu já tivesse de antemão uma resposta, eu acho que vai ser isso. Então, a chance da minha pesquisa ser uma pesquisa fajuta pode acontecer. Tá? Vocês sabem que eu estudo, o que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar organizações. Tá? E eu gosto de estudar tecnologia. E por que eu gosto? Porque eu vim da... Eu não sou um cara que veio da academia para o mundo. Eu vim do mundo para a academia. Então, quando eu fui fazer ciências sociais, sociologia, eu tive a oportunidade de aprender a teoria das coisas que eu conhecia na prática. Então, cada vez mais eu gosto de mergulhar nesse universo para compreender cada vez mais o que acontece lá dentro. Mas se eu tiver uma visão a respeito desses ambientes, eu corro risco de contaminar o resultado. Então, eu como cientista, e é isso que o Weber vai propor, eu tenho que tomar determinados cuidados metodológicos para impedir que o que eu acho que é certo e que é errado esteja no resultado da minha resposta, no resultado da minha pesquisa, na resposta da minha pesquisa. Mas por que, João? Por que isso acontece? Primeiro,
as ciências da cultura. Ciências da cultura é como Weber chama as ciências humanas. Então, as ciências da cultura envolvem a sociologia, a história, a economia, a psicologia, enfim, elas são ciências imediatas. Elas são interpretativas e imediatas. Enquanto que as ciências da natureza, a física, a química, a biologia, a medicina, elas são mediadas, elas têm alguma coisa para mediar a conclusão. Então, por exemplo, se eu entrar num hospital como um sociólogo, então eu olho para as pessoas, vejo uma pessoa meio caída, quietinha, tremendo, eu posso interpretar que aquela pessoa ela está com febre. Tá? Não sei se ela está com febre, pode estar só com frio, mas ela está no hospital, está moadinha, eu posso interpretar que ela está com febre. O médico não, o médico, como é uma ciência da natureza, o entendimento do que está acontecendo é mediado, no caso do médico, por um termômetro. O médico vai colocar o termômetro na axila do paciente, vai esperar, sei lá, 2, 3 minutos, e aí ele vai ver, opa, tantos graus, está com febre ou não está com febre. Já a ciência da natureza, as ciências da cultura, as ciências humanas, elas são imediatas, porque o conjunto de valores, de regras, de preconceitos, de tudo que está aqui dentro de mim e dentro de vocês, quando eu olho para alguma coisa, eu já tenho uma resposta a respeito se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Um exemplo que eu estava lembrando aqui antes de preparar essa aula para vocês, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, um político, ele lançou a ideia de uma ração alimentar para alimentar pessoas pobres. Então a ideia é que era uma ração com nutrientes, enfim, que reforçaria a alimentação dessas pessoas e impediria que elas ficassem desnutridas. Né? Imediatamente houve uma reação muito grande da sociedade, porque onde já se viu alimentar pessoas com ração, isso é imoral, Vocês percebem que é imediato. A gente não mediou, não, mas será que essa ração é boa? Será que essa ração é ruim? Só para vocês entenderem, desde o milênio passado, a pastoral da criança, ela já usa um composto nutricional equivalente a esse, composto por grãos, por cereais, tipo farelo de trigo, ou esse tipo de material, de alimentos, que poderia ser considerado a ração, mas que já salvou a vida e já tirou da desnutrição milhares de crianças. Uma solução genial. Tá? Eu sei disso porque eu trabalhava numa empresa e o pessoal pedia para a gente ração. E aí, uma vez vieram pedir para mim, eu encaminhei isso para o departamento lá, para recursos humanos, eu não sei nem o final da história. Enfim, mas por que para a pastoral é algo bom e positivo e por que na esfera política é algo ruim? Então, por quê? Porque nossos níveis de valor, nossas escolhas políticas, nossas escolhas pessoais, elas orientam a nossa resposta. Ela é imediata, basta você ver as redes sociais aí, eu me mantenho distante delas, mas eu sei que é uma briga danada. E uma pessoa fala, e outra pessoa já joga outro preconceito em cima, outro juízo de valor, outro preconceito de valor, e estamos onde estamos. Tá? Então, seres humanos, nós damos importância às coisas. Tá? E cada um de nós temos um conjunto de valores diferentes. E é por isso que a gente briga na esfera dos valores. Porque o valor, para mim, é diferente do valor para você. Tá? E baseado na importância, na significação cultural que eu dou para as coisas, eu posso fazer coisas terríveis. Tá? Eu posso, se eu acreditar que eu vou salvar o mundo, se eu amarrar uma bomba em torno do meu corpo e explodir e matar 200 pessoas, nossa, eu vou fazer aquilo de maneira super agradável, eu vou fazer isso feliz, porque é racional e está de acordo com o meu conjunto de valores que eu acredito. Tá? Então, nós, seres humanos, nós temos essa característica de valorizar, de dar significações culturais específicas para aquelas coisas. Ou seja, nós temos um complexo juízo de valor construído
durante a nossa existência, vamos dizer assim, que faz com que cada um de nós atribua valores diferentes, mesmo quando a gente observar a mesma situação. Por exemplo, imagina pegar uma família, parar no semáforo e vem alguém, algum mendigo ou algum comerciante, alguém vender alguma coisa no semáforo. Olha, alguns, dentro do mesmo carro, dentro da mesma família, alguns vão falar, tipo, ó, vou comprar alguma coisinha para ajudar essa pessoa. Outros vão falar, não, sobe esse vidro aí, que é perigoso, já se viu o cara que está trabalhando, não, aqui no semáforo. Então, cada um de nós tem um juízo de valor, cada um de nós enxerga o mundo de maneira diferente e, portanto, não é essa totalidade, não é esse lugar único onde a gente possa chegar. É isso mais ou menos a ideia do Weber. Tá? Continuando a ideia da ciência, a ciência é dramática. Por que é dramático? Primeiro que a ciência é provisória. Então, ainda não chegamos no estágio da civilização em que a gente compreende tudo, a gente sabe tudo, a gente tem todas as explicações das coisas. Não. A gente sempre espera uma mudança, um conhecimento novo. E na ciência da cultura, nas ciências humanas, é mais complicado porque na medida que muda o período histórico, muda os sistemas de valor. E a mesma coisa que era certo há 200 anos atrás, hoje é errado. Ou seja, portanto, diante dessa realidade que altera no tempo, diante desses sistemas de valores que mudam no tempo, por exemplo, há 200 anos atrás, a escravidão no Brasil era algo normal. Hoje é impensável a gente pensar um negócio desse. Então, como o sistema de valor muda no tempo, só resta a nós, enquanto pesquisador, tentar compreender. É o que resta para nós diante das ciências humanas, das ciências da cultura. Compreender a ação social. É isso que a gente consegue fazer. Nota importante, a compreensão, ela não é intuição. Porque para eu compreender, às vezes eu tenho que ler um livro, eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que buscar documento, eu tenho que estudar lei, eu tenho que fazer uma pesquisa de campo, eu tenho que fazer uma etnografia, eu tenho que fazer um monte de coisa. Tá? Não, a compreensão não é intuição. Entretanto, ela, por ser humana, ela é sujeita a erro. Eu posso compreender de maneira diferente, de maneira errada. Ou eu posso compreender a mesma coisa diferente do que você compreende olhando para a mesma coisa. Tá? Portanto, as ciências da cultura, as ciências humanas, elas são interpretativas, elas são compreensivas. Tá? Bom, entrando tentando sair dessa armadilha. Tá? Então, como a gente já comentado, para o Weber, resta para a ciência da cultura compreender os valores a que os indivíduos atribuem significados. Tá? E a partir daí compreender. Como nós somos seres humanos, nós temos juízos de valor. Como é que eu, enquanto cientista, eu me desapego dos meus juízos de valor? Meus juízos de valor. O Weber propõe nós diferenciarmos o juízo de valor da relação com os valores. O juízo de valor é aquilo, né? É a minha interpretação, é subjetiva, é pessoal. Ele está alicerçado numa afirmação moral do que eu considero como certo ou errado. Tá? Então, é o que eu coloquei, pessoal subjetivo. Então, o meu juízo de valor no semáforo é de comprar ou dar dinheiro para o cara. E para você pode ser o contrário, subir o vidro porque ele não tinha que estar aqui no semáforo, ele tinha que ter ido para a escola, sei lá, foi um exemplo. Tá? Então, isso é juízo de valor, todos nós temos. Weber propõe a noção de relação com os valores, ou seja, eu tenho uma relação com os valores. Eu gosto de algumas coisas e não gosto de outras. Eu me interesso por algumas coisas, mas não por outras. Ou seja, qual é a minha relação com o valor organização? Eu acho que as organizações são importantes na vida contemporânea. Elas produzem civilização, elas aumentam a riqueza, elas são... na maioria das empresas que eu trabalhei, em todas as empresas que eu trabalhei, elas são justas com seus trabalhadores, enfim, pelo menos no meu ponto de vista, na minha compreensão da coisa, a partir do meu olhar. Tá? Ora, essa é a minha relação com o valor. Porém, eu não posso deixar que essa minha relação, esse meu interesse pelo valor, ele contamine o resultado da pesquisa. Tá? Porém, o Weber reconhece que
eu sou inseparável do sistema de valor. Eu tenho esse juízo de valor e ele tem a força de atrapalhar a conclusão minha diante da pesquisa. Tá? Então, o que o Weber ele propõe? Ele propõe que essa minha relação com os valores, o fato de eu ter uma relação boa com as organizações, ter tido uma relação boa com a tecnologia, elas podem orientar o meu interesse, mas elas não podem orientar o resultado da minha pesquisa. O que Weber propõe é separar a pergunta, que está relacionada ao meu interesse, a minha relação com a organização, com a tecnologia, com a educação, tá? Com a resposta da pesquisa que eu vou fazer. Tá? Então, nesse processo de separar a pergunta das respostas, ou seja, separar o meu interesse da conduta que eu vou ter durante minha pesquisa, o Weber propõe que esse seria o caminho para eu poder produzir uma ciência que, ainda inspirada pelas coisas que eu gosto, que você gosta, ela produza resultados cientificamente e universalmente válidos. E a solução que o Weber dá para isso é a ideia de tipo ideal, ou, como alguns chamam, tipo puro. Eu vou explicar para vocês o que é o tipo ideal. São só 2 slides, tá? Mas é bem complexo o conceito. Tá? Bom, tipo ideal, quando eu falo o tipo ideal, eu não estou falando em alguma coisa que é perfeito. Quando eu falo o tipo ideal, é um modelo que eu crio mentalmente para poder comparar com a realidade. Tá? Então, fica mais fácil os exemplos weberianos. Então, por exemplo, para o Weber, não existe no singular termos como capitalismo e religião, por exemplo. Para Weber, existem capitalismos e religiões. Por quê? Porque o capitalismo no Brasil é diferente do capitalismo nos Estados Unidos, que é diferente do capitalismo na Alemanha, que é diferente do Japão, que é diferente da China. A China é capitalista. Olha lá, a riqueza que ela construiu nos últimos 30 anos foi baseada no capitalismo. Tá? Ora, em relações capitalistas, melhor dizendo. Tá? Então, o que o Weber está querendo falar com isso? Que não é possível você compreender algo tão complexo, ou seja, uma realidade inesgotável, a partir de um único ponto de vista. Tá? Então, quando a gente pensa na noção de capitalismo para Marx, que é um sistema de exploração, na teoria do Weber, a visão do Marx é um tipo ideal de capitalismo, ou seja, um modelo de capitalismo. Mas se é assim o capitalismo, você tem que pegar esse modelo, colocar debaixo do braço, ir lá onde você foi pesquisar e ver se aquele modelo que você desenhou, ele funciona assim em todos os lugares. Tá? Então, eu vou dar um outro exemplo para você. Qual seria o tipo ideal, ou seja, um modelo? Lembra que esse modelo não é um modelo de perfeição, é um modelo para a gente poder verificar se é verdadeiro. Tá? O que é uma classe do 2º ano de ensino médio? Esse é um exemplo para quem faz Sociologia da Educação nas Ciências Sociais. Ou o que é uma classe do 3º ano do ensino fundamental, séries iniciais? Um exemplo para quem faz Sociologia e Educação da Pedagogia. Ou o que é um tribunal do júri? Qual o tipo ideal do tribunal do júri? Para quem faz Sociologia Geral e Jurídica. Então, o que é esse tipo de ideal? É um modelo. Tá? Então, eu vou pegar um modelo, vou criar um modelo. Eu vou criar um modelo aqui, depois eu vou explicar como é que cria esse modelo. Vou pegar esse modelo. Olha, uma escola, pegar um exemplo de uma escola de ensino médio, por exemplo. Ela tem uma biblioteca grande, cheia de livros, tem cerca de 30 alunos nas classes, todas as salas têm ventilador, a iluminação é boa. Então, isso é um modelo, é um quadro, é o tal do tipo ideal. Então, eu não sei se a escola é assim, é um modelo mental que eu construí. Por quê? Porque eu construo esse modelo para comparar com a realidade. É o jeito que o Weber achou para não embutir meus juízos de valor. Então, antes de eu ir para a escola, eu já coloco algumas coisas que eu vou investigar lá.
Então eu peguei lá, coloquei debaixo do braço esse tipo ideal e fui na escola. E aí na escola eu vi que em geral tinha 30 alunos na classe, mas a biblioteca quase não tinha livro, os ventiladores, a maioria estava quebrado, e foi isso que eu encontrei lá. Então, quando eu concluir o meu trabalho, eu vou ser objetivo o suficiente para, no meu esforço de compreensão daquela realidade, falar assim, olha, essa escola ela possui ventiladores em quantidade insuficiente e a biblioteca ela apresenta poucos livros, não é sequer frequentada pelos alunos e na sala de aula tem 30 alunos. Tá? Então, por isso que a gente fala que a sociologia do Weber é comparativa, que ele sempre está comparando um período histórico com o outro ou um tipo ideal que ele construiu diante da realidade. Tá? Então essa é a ideia do tipo ideal, você construir um modelo e esse modelo você vai comparar com a realidade. E aí, quando você for para a realidade, é como se você se afastasse dos seus juízos de valor e focalizasse no modelo que você construiu com a realidade que você está vendo. Tá? Essa é a ideia do tipo ideal weberiano. Tá? Bom, como se constrói esse tipo ideal? Então, o tipo ideal primeira coisa, acentuação de determinados elementos da realidade. Ou seja, é como uma caricatura. Já fizeram duas caricaturas minhas. Numa, eles amplificaram o óculos. Eu usava um óculos no ambiente de trabalho, que era um óculos maior. Então, na caricatura, eu só aparece o óculos. E o outro, um aluno que fez aí, ele acentuou a careca. Então, ou seja, quando você constrói um tipo ideal, você procura acentuar aquilo que você está investigando. Tá? Então eu imagino a biblioteca com tantos livros, escaneamento automático, os alunos tiram o livro sozinho, escaneiam, levam para casa, devolvem, tudo organizadinho, tudo limpo. Então, isso é uma caricatura, não significa que eu vou encontrar aquilo e sequer que é uma hipótese, sequer que é o que eu queira. Não, é só um modelo para que, diante da realidade, eu me afaste dos meus juízos de valor e focalize naquilo que eu organizei para ser investigado. Tá? Então, o tipo ideal, ele acentua alguns pontos para possibilitar que a gente foque nossa atenção, foque nosso pensamento naquelas coisas. Outra coisa, quando eu desenho um tipo ideal da biblioteca, falando que ela tem tantos livros, ar-condicionado, etc. e tal, ausência de mofo, ausência de traça, etc. e tal, não é uma hipótese e nem um objetivo a ser alcançado. É só um modelo para eu poder comparar com a realidade. Apenas isso. Tá? Não é a realidade. Tá? Não é a realidade. Porém, me dá elementos para compreender a realidade. Tá? Ela me dá elementos para a realidade se expressar para mim e eu comparar com alguma coisa. Tá? Olha que interessante, segundo Weber, é um quadro impossível de ser encontrado empiricamente. É um quadro impossível de ser encontrado na prática, na experiência. Então, é o que eu falei, uma caricatura. Tá? É algo acentuado. É só para que quando você olhe para a coisa e compare com o seu modelo, o seu tipo ideal, você consiga concluir alguma coisa a respeito daquilo que você está estudando. Tá? Olha que interessante, lembra que eu falei que a compreensão ela é sujeita a erro? Ora, se eu for para uma biblioteca e você for para a biblioteca também, nós podemos construir tipos ideais diferentes. Porque talvez eu esteja mais preocupado em, por exemplo, perceber o conforto da biblioteca. E você talvez esteja mais interessado em descobrir se determinados livros estão presentes na biblioteca. Para você, a biblioteca, você quer saber se as obras A, B, C e D estão na biblioteca. Eu não, quero ver se ela está limpa. Então, está vendo? Cada um de nós, olhando para a mesma coisa, nós temos interesses diferentes naquilo. Então, para eu poder concluir alguma coisa e compreender o que está acontecendo, eu tenho que criar um modelo para comparar com a realidade e tirar o meu juízo de valor daquela resposta. Tá? Quem constrói, por exemplo, o que interessa ao investigador é a significação cultural. Para mim seria o ar-condicionado, a limpeza, e para você seria o livro. Né? Esse tipo ideal não representa o futuro da biblioteca.
Talvez o futuro da biblioteca não exista biblioteca, seja tudo digitalizada, tá bom? Então, não é alguma coisa que tem que ser, mas é algum elemento que me permita enxergar a biblioteca, tá? Outra coisa, esse modelo que eu criei, esse tipo ideal que eu vou usar para comparar, a princípio a gente não sabe se ele vai servir na prática ou não. Então eu estou preparando ele aqui antes de ir para a biblioteca. Então só a realidade que vai dizer se aquele meu tipo ideal funciona ou não. Outra coisa, para a gente entender melhor, todos os ismos, individualismo, imperialismo, feudalismo, capitalismo, cristianismo, são tipos ideais, tá? Porque se eu chamar cristianismo uma coisa só, eu estou errando, porque existem cristianismos. O cristianismo da Igreja Católica Ortodoxa é diferente do cristianismo da Igreja Católica Romana, que é diferente da Igreja Protestante, das diversas denominações protestantes. Pô, não existe islamismo, existe islamismos. O xiita é diferente do sunita, e por aí vai, tá? Tudo que a gente generaliza não é conhecimento por Weber. Generalização, então, quando ele fala em generalização, ele está, entre aspas, cutucando tanto Durkheim como Marx. Tem que ser específico, tá? E olha que coisa interessante, ele aponta que muitos desses conceitos que a gente aceita, eles são condicionados psicologicamente, mas não logicamente. Lembra que eu comentei com vocês que é muito comum eu ouvir aquele papo assim, olha, o empresário gosta de trabalhador burro, porque ele ganha mais com trabalhador burro. Gente, ninguém ganha mais com burro. Burro só atrapalha. O empresário, ele quer profissionais cada vez mais capazes. Mas, de alguma maneira, isso tem um impacto psicológico muito grande na gente. A gente acredita nessas coisas, tá? Mas não é lógico. Então, olha que interessante. O Weber, numa tacada só, ele aponta que muito, quando a gente generaliza, a gente acaba criando algumas muletas psicológicas que fazem com que a gente acredite em coisas que não são lógicas, tá? Bom, finalizando o nosso encontro de hoje, a gente pode deixar duas criticazinhas ao Weber, porque o meu estilo, vocês sabem, eu apresento teoria, estou sempre oferecendo um pouco de crítica aos autores, porque a gente precisa fazer a ciência progredir. Então, quem não gosta do Weber, aponta que não tem como escapar do juízo de valor. Eu sempre ouço quem não gosta do Weber falar assim, mas todo mundo tem um juízo de valor e todo mundo puxa a farinha para o seu saco. Olha, eu entendo que todo mundo tem um juízo de valor, porém eu entendo que ainda assim é possível, com uma certa ética profissional, você tentar ser o mais honesto possível na pesquisa que você faz. E outra crítica, mas quem não gosta dele vai falar que não tem como. Tá? Que toda a ciência é condicionada por determinados juízos de valor e por interesses, nós sabemos que também e o tipo ideal, apesar dele ser muito bom por perceber que essas generalizações não servem para a ciência, chamar capitalismo uma coisa só, ou religião uma coisa só, etc., ele é muito difícil de ser aplicado na prática. Tá? A rigor, eu gosto do tipo ideal para explicar a fraqueza das generalizações, tá? Que é uma generalização, por exemplo, quando você fala assim, todo aluno é preguiçoso, ou todo aluno é muito esforçado, é uma generalização, é um tipo ideal, não é a realidade em si. Tem uns que são esforçados, tem uns que são os preguiçosos, o mesmo serve para os professores. Tá? Na prática, apesar de ser muito bom para usar para romper com essas generalizações, ele é muito difícil de ser aplicado. Tá? Eu mesmo nunca vi alguém que fez uma pesquisa e falou assim, a minha metodologia é o tipo ideal, eu construí um tipo ideal, porque a gente tem muita dificuldade de colocar em operação esses critérios que o Weber colocou aqui. Esse exemplo que eu dei da sala de aula, ou da biblioteca, enfim, ou do tribunal, a gente consegue fazer. Tá? Não é tão difícil. Mas ele me parece que ele não é muito prático. Tá? Mas não percam de vista que a sociologia de Weber ela é comparativa e a gente precisa de elementos para comparar duas coisas. Por quê? Porque na medida que eu comparo A a B,
um período histórico a outro histórico, o capitalismo aqui com o capitalismo lá, eu mato a generalização e produzo um conhecimento cientificamente válido. Tá bom? Vamos ficar por aqui, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Vamos continuar essa aula do Weber. E espero que vocês tenham uma boa semana e fiquem em paz e em saúde. Tá bom? Grande abraço aí.